Olá de novo. Aqui tem comércio. Será que todo mundo vai voltar? Eu espero um pouquinho. Vou esperar, né? Uns 2 minutinhos. Diga aí, tá presente. Alô, Vinha. Não entrou todo mundo ainda que estava antes. Mais um. Vou começar, gente. Vamos lá. Estão vendo a minha tela, né? Então, vamos fazer os exercícios agora. Primeiro exercício. FUVEST 2015. Dadas as sequências AN igual a N quadrado mais 4N mais 4, BN é igual a 2 elevado a N ao quadrado, CN igual a AN menos 1 menos AN, e DN é igual a BN mais 1 sobre BN, definidas para valores inteiros positivos de N. Considere as seguintes afirmações. Aí eu separei, nós vamos analisar uma de cada vez. A 1 e a 2 falam sobre a AN e a BN, que as duas são progressões geométricas. Vamos ver. Então, primeiro a N. N quadrado mais 4N mais 4, eu posso escrever como o quadrado da soma. Isso aqui, na verdade, é N menos 2 ao quadrado, tá? Vocês lembram? N mais 2, eu falei menos, né? É quadrado do primeiro, que é N quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que fica 4N, mais o quadrado do segundo, que é 2 ao quadrado, 4. Então, eu voltei aqui. Eu escrevi isso como um quadrado da soma. Isso aqui é uma PG? Para eu ter uma PG, eu tenho que conseguir escrever como um termo vezes a razão elevado a N menos 1. Né? Que é o termo geral da PG. Vocês acham que eu consigo arranjar isso aqui para escrever dessa forma? Não. Para ter certeza, vamos calcular o A1, o A2 e o A3. Se for uma PG, do A1 para o A2 e do A2 para o A3, eu vou estar multiplicando pelo mesmo valor, que seria a razão da PG. Então, o A1 seria 1 mais 2 elevado ao quadrado, que dá 3 ao quadrado, 9. O A2 seria 2 mais 2, que é 4 ao quadrado, 16. E o A3 seria 3 mais 2, que é 5 ao quadrado, 25.
Existe um mesmo termo que eu multipliquei do 9 para o 16 e do 16 para o 25? Não, não é uma PG mesmo. Segundo, Bn é uma progressão geométrica. Eu consigo escrever isso aqui como 2, como um termo vezes a razão elevado a n menos 1? Não. Se eu fizer a substituição como eu fiz aqui, se o n for 1, fica 2 elevado a 1 ao quadrado, que é 2 elevado a 1, 2. Se o n for 2, 2 elevado a 2 ao quadrado, que é 4, dá 16. Se o n for 3, fica 2 elevado a 3 ao quadrado, que é 9, dá 512. Então, daqui para cá, eu multipliquei por 8. Daqui para cá, eu multipliquei por, nem sei, 9 menos 4, 2 à quinta. Tá? Então, também não é uma progressão geométrica. Nem a 1, nem a 2. Nem a AN, nem a BN. Dúvida, gente? Daí a terceira afirmação diz que a CN é uma progressão aritmética. Então, lembrando, a CN é AN menos 1 menos AN. Lembrando, eu não coloquei aqui de novo, mas a AN eu escrevi como N mais 2 ao quadrado, para simplificar as continhas, tá? Então, a AN menos 1 vai ser N mais 2 menos 1 ao quadrado. Eu escrevi errado. Peraí. Menos 1. Nossa, aí eu fiz tudo errado? Não acredito. Vamos fazer junto, então. Vamos corrigir comigo junto. Dá para vocês enxergarem desse tamanho aqui? Sim. Tá. Então, aqui, a n menos 1 vai ser n mais 2 menos 1 ao quadrado. Menos. Não, é n menos 1 mais 2. Gente, tá difícil. Tá, agora tá certo. E o AN é n mais 2 ao quadrado. Deixa eu copiar e colar o AN aqui para ficar mais fácil de enxergar. Então, o AN é n mais 2 ao quadrado. Então, o AN menos 1, no lugar do n, eu ponho n menos 1 mais 2 ao quadrado, menos n mais 2 ao quadrado, que é o AN. N menos 1 mais 2 fica n mais 1, menos n mais 2 ao quadrado. Esse carinha aqui ao quadrado vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E esse carinha aqui fica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 2 vezes n vezes 2, que dá 4n, mais o quadrado do segundo, que é 2 ao quadrado, 4. Então, aqui, eu vou distribuir esse menos aqui. Como é tudo positivo aqui dentro, vai ficar tudo negativo, né? N quadrado menos n quadrado, zero. Mais 2n menos 4n, fica menos 2n. Mais 1 menos 4 fica menos 3. Daí, o que eu posso fazer? Substituir os valores de n para ver se é uma progressão ou não. Se o n for 1, isso aqui fica menos 2 menos 3, que é menos 5. Veio para cá agora, tá, gente? Se o n for 2, fica menos 4 menos 3, que é
menos 7. Se o N for 3, fica menos 6 menos 3, que é menos 9. Isso é uma PA? Do menos 5 para o menos 7, eu subtraí 2. Do menos 7 para o menos 9, eu subtraí 2. Então, a razão da PA é menos 2. E o primeiro termo, menos 5. Gente, eu conferi 3 vezes. Beleza? Aí, o que eu fiz aqui? Agora eu vou ter que fazer de novo junto com vocês. Menos 2n, menos 3. Eu posso somar 2 e subtrair 2, que eu vou manter a minha igualdade aqui do lado direito, né? Se eu somo 2 e subtrair 2, é como se eu não estivesse somando nem subtraindo nada. Então, eu tenho menos 2n, menos 5 aqui. Eu vou somar 2 aqui e subtrair 2 aqui. Opa. Daí, aqui, eu fico com menos 2 vezes n menos 1. Se eu colocar o menos 2 em evidência para esse termo aqui. Enxergam isso? Se eu voltar daqui para cá, menos 2 vezes n, menos 2n. Menos 2 vezes menos 1 é mais 2. Então, eu reescrevi isso como isso. Daí, menos 5 menos 2 fica menos 7. Mas aí ficou, o primeiro termo ficou errado. Por quê? Ah, porque aqui é menos 3, gente. Perdão. Aqui, então era menos 2n menos 3. Aí menos 3 menos 2 é menos 5. Aí ficou certo. Aqui é justamente o termo geral de uma PA, não é? É o primeiro termo somado com a razão vezes n menos 1. Então, o primeiro termo é menos 5, a razão é menos 2. Tudo bem? Tendo feito isso aqui, não precisava ter feito isso. Eu só fiz para mostrar para vocês que, para dizer que é uma PA, ela precisa poder ser escrita na forma daquele termo geral que eu mostrei para vocês. Tá? Deu para entender? Eu corrigindo assim ao vivo? Ficou muito confuso? Então tá bom. Deu para entender? Ah, o primeiro termo. É porque... Sim, professor. É assim, vou escrever como é que é o termo geral da PA de novo. O AN, ele é... Vou deixar CN mesmo. Ele é o C1... Dá trabalho ficar escrevendo essas equações aqui. C1 mais N menos 1 vezes R, não é? Esse é o termo geral de uma PA. Eu pego o primeiro termo e somo com N menos 1 vezes a razão. Comparando essa equação com aquela ali, quem que é o termo que está somando? É menos 5. Quem está multiplicando N menos 1? Menos 2. Então, o C1 vai ser o menos 5, é que está só fora de ordem, né? E o R vai ser menos 2. Tudo bem? Deu para entender agora? Quem tinha perguntado? Ótimo, então. Vamos lá. O 4 agora. Eu acho que eu não errei as contas, então eu vou pôr na apresentação, que acho que fica mais fácil vocês entenderem. Então, ele diz que o DN é uma progressão geométrica. A 3 está certa, por enquanto, a 1 e a 2 estão erradas, né? A DN é escrita em função da B. Deixa eu voltar e copiar e colar ela aqui. B. Na lousa não precisava dessa meleca toda, né? Era só apagar e corrigir.
Então, vamos lá. Ai, não aparece na apresentação o negócio. Ai, ai, ai. Então, vamos lá. Bn é dada por 2 elevado a n ao quadrado. Bn mais 1 vai ser 2 elevado a n mais 1 ao quadrado. E o Bn, 2 elevado a n ao quadrado. Aí a gente vai substituindo os valores. N mais 1 ao quadrado é o quadrado do primeiro, n quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2n, mais o quadrado do segundo, 1, dividido por 2n quadrado. Quando eu tenho divisão de potências de mesma base, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, eu vou subtrair n quadrado de tudo isso aqui. Aqui eu tenho um n quadrado. Quando eu subtrair esse n quadrado, vai sumir. Vai sobrar quem? 2n mais 1. Então, dn é 2 elevado a 2n mais 1. Aí eu posso escrever isso como 2 elevado a 2n vezes 2. Porque, lembra, a gente usou essa propriedade antes já. Produto de duas potências de mesma base, eu somo os expoentes. Se eu estou somando os expoentes, eu posso escrever como produto de duas potências de mesma base. Eu fiz o inverso aqui. Tudo bem? Daí eu posso usar isso aqui e calcular os 3 primeiros termos para ver se eu tenho uma PG, que é a primeira forma mais simples. Depois eu vou fazer ela chegar na fórmula do termo geral da PG para vocês entenderem, tá? Como faz. O D1 vai dar quanto? Se N for 1, aqui acho que fica até mais fácil. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Fica 2 ao cubo, que dá 8. Se o N for 2, fica 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 à quinta, que dá 32. Se o N for 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 2 à sétima, dá 128. Do 8 para o 32, eu multiplico por 4. Do 32 para o 128, eu multiplico por 4. Então, vai ser uma PG de razão Q igual a 4. E o primeiro termo D1 é 8. Então, vamos ver como eu chego no termo geral da PG. Aqui, eu vou usar uma artimanha parecida com o que eu fiz aqui. Aqui eu tinha somado 2 e subtraído 2. Aqui esse 2 elevado a 2n, eu posso escrever como 2 ao quadrado elevado a n, né? Porque aí potência da potência eu multiplico os expoentes. Eu fiz o inverso. O expoente estava multiplicando, eu separei, deixei um dentro e um fora. 2 ao quadrado é 4. Daí eu multipliquei e dividi por 4, porque quando eu divido 4 elevado a n por 4, que é 4 elevado a 1, eu posso escrever como 4 elevado a n menos 1. E esse 4 de cima eu multiplico com 8, com o 2 fica 8. Então, o que eu tenho aqui? O termo geral de uma PG. Deixa eu escrever também igual eu escrevi o da PA. Como que é o termo geral da PG? Eu multiplico o D1, que é o primeiro termo, pela razão, que é Q, elevado a n menos 1. Esse é o termo geral. Opa. Esse é o termo geral da PG. Se eu comparar essas duas aqui, o D1, que é o que está multiplicando, é 8. E o Q, que é o que está elevado a n menos 1, é esse 4 aqui. Tudo bem, gente? Deu para entender? Então, conclui aqueles valores que a gente já tinha achado olhando aqui os termos. O primeiro termo é 8 e a razão da PG é 4. Então, é uma progressão geométrica.
como afirmava a afirmativa 4. Então, é a alternativa E, estão corretas as afirmações 3 e 4. Tudo bem, gente? Qual final você não entendeu? É daqui para cá? Ou não entendeu por que, que o D1 é 8 e por que, que o Q é 4? Daqui para cá, então. Tá, ó. Aqui, você entende que 2 elevado a 2n eu posso escrever como 2 ao quadrado elevado a n? Daí, eu multiplico por 2, como já estava aqui. Daí, eu usei isso aqui, eu multipliquei e dividi por 4, que aí eu mantenho o valor, né? Que eu multipliquei e dividi pelo mesmo número, é como se eu não tivesse mexido em nada. Daí, eu fico com dn igual a 4 elevado a n vezes 4 sobre 4 vezes 2. Como eu estou multiplicando e dividindo tudo, eu vou multiplicar o 4 com o 2 aqui, aí aqui vira 8. E esse 4 elevado a n, eu vou pôr aqui em cima da fração. Ele está multiplicando, ele pode vir para cá. Daí eu fiquei com 4 elevado a n dividido por 4. 4 elevado a n dividido por 4, eu posso escrever como uma potência, eu estou dividindo duas potências de mesma base. Aqui é como se fosse 4 elevado a 1, se o expoente não está aparecendo. Então, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. O expoente de cima é n e o de baixo é 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que escrever 4 elevado a n menos 1. Deu para entender agora? A Thalita, que tinha dito que não tinha entendido. Entendeu mesmo? Então tá. É muita continha, eu acabei pulando o passo, né? Daí não dá para entender mesmo. Vamos lá. Em vez de eu já colocar no próximo slide. Segunda questão. Daniel emprestou R$ 21.250 a seu amigo Leonardo. O pagamento do valor total emprestado, sem acréscimo de juros, será feito em uma sequência de 10 parcelas mensais, na qual os valores das parcelas constituem uma progressão aritmética crescente de razão R. Se o valor da primeira parcela é R$1.000, a soma dos valores da oitava, nona e 10ª parcelas é igual a... Então, vamos ver os dados que a gente tem primeiro no enunciado. Ele diz que a primeira parcela é 1.000, então é o primeiro termo da PA. O A1 é 1.000. O N é 10, que é o total de parcelas. A soma das 10 parcelas é igual a 21.250. Daí, eu sei que o termo para a soma da PA é dado por SN é igual a 1 mais a N vezes N sobre 2. Então, eu vou substituir o N por 10. O S10 tem que ser igual a 1 mais A10 vezes 10 sobre 2. O S10 a gente sabe quanto vale. 21.250. O A1 a gente sabe quanto vale. 1.000. Mais A10 vezes 10 sobre 2. Daí aqui, esse zero com esse zero eu posso cortar. Como se eu passasse o 10 para cá dividindo, fica 2.125. Esse 2 que está aqui dividindo, eu passo multiplicando. Então, fica 2 vezes 125 de cá. 2 vezes 2.125 de cá. E de cá fica 1.000 mais a 10.
2 vezes 2.125 é 4.250. Daí, esse 1.000 que está somando de cá, eu passo subtraindo. Então, o A10 é 4.250 menos 1.000, que é igual a 3.250. Então, aqui eu sei qual é o valor da 10ª parcela que ele vai pagar. A primeira é R$1.000 e a 10ª, 3.250. Somando todas as parcelas, ele vai pagar o total de 21.250, tá? Daí, lembrando do termo geral para PA, a gente sabe o A10, então eu vou substituir o N por 10 para poder achar a razão. Porque eu sei o A10, mas eu quero achar o A9 e o A8 também. Para eu achar o A9 e o A8 a partir do A10, eu preciso conhecer a razão. Então, o A10 vai ser A1 mais 10 menos 1 vezes R. O A10 é 3.250. O A1 é 1.000. 10 menos 1, 9 vezes R. O 1.000 passo subtraindo. 9R é 3.250 menos 1.000, que dá 2.250. O 9 que está aqui multiplicando, a gente passa dividindo. Então, o R vai ser 250. Então, a razão da PA é 250. Então, por exemplo, a primeira parcela é R$1.000, a segunda vai ser 1.250, a terceira 1.500 e assim vai. Eu quero somar a 8ª, a 9ª e a 10ª. É mais fácil eu começar da 10ª e ir subtraindo a razão. Se o termo seguinte é sempre o anterior mais a razão, o anterior vai ser o seguinte menos a razão. Então, eu posso escrever o A9 como A10 menos a razão. Então, ele é 3.250 menos 250, que é 3.000. O A8 eu posso escrever como A9 menos a razão, que vai ser 3.000 menos 250, que dá 2.750. Eu quero agora saber a soma dos três. Vou somar A8, A9 e A10. O A8 é 2.750, o A9, 3.000 e o A10, 3.250. Aqui, 3.250 com 2.750 dá 3.000. 6.000, na verdade, né? Que é 3.000, os 250 eu somo aqui com 750, fica 3.000 aqui também. Somo os 3, 9.000. Então, as 3 últimas parcelas que ele vai pagar somam R$9.000. Tudo bem, gente? Estão entendendo? Podemos ir para a próxima, então? Vamos lá. Aplicação 3. Assuma que a função exponencial de variável real t igual a f de tzinho, que é igual a r vezes e elevado a kt, em que r e k são constantes reais não nulas, representa a variação da temperatura T ao longo do tempo, o Tzinho, em horas, com T entre 0 e 4. Sabendo que os valores F1, F de 1, F de 2, F de 3 e F de 4 formam, nessa ordem, uma progressão geométrica, então é uma PG, de razão 1/4 e soma igual a 255 sobre 128, então, o valor de R é um número múltiplo de... Então, eu tenho que achar o R, que é esse número que está multiplicando aqui a função exponencial. Então, vamos lá. Esse exercício tem vários passinhos. Aqui eu escrevi como se fosse uma sequência, que seria uma progressão geométrica, né? F1, F2, F3, F4. Então, eu sempre vou multiplicando para chegar no seguinte por 1/4, porque a razão é 1/4. Então, Q é 1/4. E ele diz que a soma desses 4 termos é esse valor aqui. Então, a soma desses 4 é o S4, né? O N igual a 4. Então, reescrevendo lá
acho que dá para fazer em 10 minutos, né? A soma de N termos para uma PG, eu vou substituir o N por 4. E o A1, eu posso substituir por F de 1, porque o F de 1 que é o primeiro termo aqui da PG. E o Q é 1/4. Então, substitui tudo de uma vez aqui. O N é 4, o Q é 1/4 e o A1 é a F de 1. Daí vamos fazer as continhas. O S4, eu sei o valor, que é 255 sobre 128. Isso vai ser igual a F de 1, que é o que eu vou achar usando isso aqui, vezes 1 menos 1/4 elevado à quarta é 1 elevado à quarta, que dá 1, dividido por 4 elevado à quarta. 4 elevado à quarta é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que é 16 vezes 16, que dá 256. Aí aqui embaixo eu tenho 1 menos 1/4. Se eu estou subtraindo fração, eu tenho que igualar o denominador, que vai ser 4. Então, vai ficar 4 menos 1, tudo sobre 4. 4 menos 1 é 3, sobra 3/4 aqui embaixo. Esse 3/4 que está aqui dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. Então, fica 3/4 vezes 255 sobre 128, que é igual a F1 vezes. Aí, aqui de novo, subtração de fração, eu tenho que igualar o denominador, vai ficar 256 embaixo, em cima 256 menos 1, que é 255 sobre 256. Essa fração que está multiplicando, eu passo para lá dividindo, ou dividir por fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso da fração, né? Eu posso passar ela invertida multiplicando de cá. Então, fica 3/4 vezes 255 sobre 128, vezes essa fração aqui invertida, que é 256 sobre 255. Corto 255 com 255. 256 dividido por 128 dá 2. Esse 2 de cima eu corto com 4, simplifico por 2. Resta 3 sobre 2. Tudo bem, gente? Os números feios, mas no fim a conta deu certo. Então, eu achei o primeiro termo, F1. Daí, eu sei que para achar o enésimo termo, eu vou usar o termo geral da PG. Então, o enésimo termo, ele é o primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. Aí, no lugar de AN, eu já pus F de N, e no lugar do A1, eu já pus F de 1. Daí, eu vou calcular F de 2 usando o termo geral. F de 2 vai ser F de 1 vezes a razão. A F de 1 é 3/2 e a razão é 1/4. Então, a F de 2 é 3/8. Então, eu sei a F de 1 e sei a F de 2. Eu vou substituir aqui agora na função que eu tenho. A F de 1 vai ser R vezes E elevado a K vezes 1, porque o Tzinho é 1. Então, fica só o K aqui. Vou isolar o E elevado a K, fica F de 1 sobre R. Daí, vou fazer a mesma coisa com F de 2. No lugar do T é 2, então vai ficar 2K aqui em cima no expoente. Isolando o E elevado a 2K, fica F de 2 sobre R. E elevado a 2K é a mesma coisa que E elevado a K elevado ao quadrado. E aqui, se eu multiplicar os expoentes, eu volto para cá. Eu fiz a operação inversa. Daí, eu sei que E elevado a K é F1 sobre R. Então, vai ficar F1 sobre R ao quadrado é igual a F2 sobre R. Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Que apareceu de novo que a minha internet está instável. Tinha travado? Onde, mais ou menos? Aqui? Continuo de onde? Na função?
Mais ou menos na parte do T igual a FT. Tá. Então, aqui a gente achou a f de 1 e a f de 2. Aí, aqui a gente vai substituir na função original para poder achar o valor do R. Daí, substituindo o tzinho por 1 aqui, vai ficar R vezes E elevado a K. Porque K vezes 1 é K. A f de 2 vai ficar R vezes E elevado a 2K. Daí aqui eu isolei o E elevado a K, passando o R para cá dividindo. Então, E elevado a K é F de 1 sobre R. Aqui eu isolei o E elevado a 2K, que vai ser F de 2 sobre R. Aí aqui reparem que o E elevado a 2K eu escrevi como E elevado a K, tudo isso ao quadrado. Porque se eu multiplicar os expoentes aqui, que o expoente do expoente eu multiplico, eu volto para cá. Então, eu fiz a operação inversa. Tá? E elevado a K é quem? F de 1 sobre R. Então, eu substituo aqui. F de 1 sobre R ao quadrado é igual a F de 2 sobre R. F de 1 sobre R ao quadrado é F de 1 ao quadrado sobre R ao quadrado. Se eu passar o R ao quadrado para cá multiplicando, vai ficar R ao quadrado dividido por R, que sobra só R. E o F de 2 que está aqui, eu passo para cá dividindo. Então, vai ficar o R de um lado, e do outro lado vai ficar F de 1 ao quadrado dividido pela F de 2. Eu achei mais fácil deixar para substituir os valores no final. Daí, a F de 1 é 3 meios. Então, é 3 meios ao quadrado, dividido pela F de 2, que a gente calculou que é 3 oitavos. 3 meios ao quadrado é 3 ao quadrado, que é 9, dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Aí, a fração de baixo eu posso passar multiplicando invertida. Então, 3 oitavos eu multiplico por 8 terços. Daí dá para simplificar. O 9 com 3 fica 3 em cima, o 8 com 4 fica 2 em cima. 3 vezes 2, 6. Então, a razão dessa PA é 6. Ela é múltipla de 3. Tudo bem? Deu para entender? Gente, ficou alguma dúvida? Teve algum passo que vocês não entenderam? E eu juro que eu fiz o exercício, daí eu fui procurar para ver se eu não tinha errado, né, na internet. Aí, eu ainda falei pro meu marido, nossa, acho que eu compliquei para resolver esses exercícios. Na internet estava dando mais volta ainda do que eu dei de volta. Ó, falta 1 minuto e meio para acabar essa chamada. Eu vou encerrar, então, para a gente fazer a quarta questão, tudo bem? Voltamos em 3 minutinhos. Tá? É rapidinho, só falta a última. Voltem, por favor. Vocês ficaram até agora, só mais 10 minutinhos. Não vai matar ninguém. Até!